Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Queimando o Filme. Eu sou o Fred Bola. Salve, queridos! Evaldo Pedroso aqui. E esse vídeo, nossa opinião sobre o filme... A Noite das Bruxas. Que estreia dia? Ele estreia agora, dia 14 de setembro. Em todos os cinemas, nos melhores cinemas, pelo menos. Estamos um pouquinho atrasados, talvez. Olha o dia que a gente postou. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a esse aplicativo que levou a gente. Quem foi, Evaldo? Então, gente, nós temos que agradecer muito ao pessoal do Pod. Pod é o melhor aplicativo que tem de gestão e entretenimento, que tem muitas conveniências dentro de shoppings. Disponível em todas as stores, Apple Store, Play Store, qualquer coisa Store. E agradecemos muito, além do Pod, ao pessoal do IMAX Paládio, IMAX Curitiba, pelo convite de podermos participar dessa maravilhosa pré-estreia desse... um filme que podemos dizer que é a sequência espiritual de outros, mas isso fica para daqui a pouco. Muito obrigado ao pessoal do Pod, muito obrigado ao pessoal do IMAX. E assim, vamos lá. Lembrando que a nossa opiniãozinha começando, vou começar já com a minha opinião. Vai ter spoiler? Vai, mas calma, é só a partir desse tempo aqui. Então até lá, você pode assistir, você pode ver se a sua opinião condiz com a nossa. E se você não quiser spoiler nenhum, aí a gente vai dar um tempo pra você sair, mas você avisa pra gente o que você tá esperando. E depois que você assistir, você volta e diz se a sua opinião condiz com a nossa. Certo? Opa! Vai ser uma alegria ler todos os comentários, principalmente se você gosta desse gênero de sobrenatural investigativo, digamos assim. Terror um pouquinho. Um suspensezinho gostosinho, não sei, vamos descobrir agora. Começando, vamos lá, minha opiniãozinha. Cara, esse filme, pra começar, é uma sequência, ele é da Agatha Christie, e ele é o terceiro filme, né, na sequência, que primeiro é o... Qual que é, Evaldo? Assassinato no Expresso do Oriente, de 2017. Que eu acho que é o livro dela que, pelo menos, é o que eu já conhecia antes dos filmes, assim, o mais conhecido, eu acho. Tá certo? É um dos mais famosos, com certeza. Aí o filme 2, que estreou em 2022, ano passado. Isso, que é A Morte no Nilo, que também teve uma boa recepção. Né? E agora nós temos A Noite das Bruxas de 2023. Então, assim, eu gostei muito. Não acho que vai fazer diferença. Mas eu não assisti nenhum dos outros dois. Vai fazer muita falta? Não, vai fazer falta um pouquinho, mas não que vá te fazer uma diferença de degustar o filme do jeito que ele tá. Sim, o filme dá um pouquinho de medo, pelo menos eu senti. Eu gritei no cinema. É verdade. E o pessoal do lado que pode dizer quem estava sentado próximo. Tinha uma menina do meu lado, tadinha, que eu dei um berro e dei um tapa nela. Eu juro, se você tá assistindo isso, mil desculpas, tá? Eu não queria te bater. E aí, assim... Então, eu gostei muito do filme, até que, enfim, voltou a um filme que é aquele gostinho a mais de um filmezinho de terror que ele não te prepara pra te dar aqueles jumpscare, mas ele te deixa tenso, ele te coloca algumas coisas, alguns jumpscare que você não espera, enquanto você tá esperando um negócio aqui, sai uns negócios e faz... Eu gostei muito e eu indico muito esse filme pra você assistir, inclusive no cinema, pelo tamanho da grandeza que ele se passa num castelo. Não, isso não é spoiler. Eles estão em Veneza, né? Então é aquela coisa toda. Não é bem um castelo, é um prédio grande. Ele como se fosse realmente aquelas residências um pouco mais de famílias abastadas ali em Veneza. Podemos colocar ali século XV, século XIV, no momento de construção, que são aquelas casas muito grandes, né? Com vários andares, vários ambientes, né? Passagens secretas, etc. São quase mini castelos. A chave é grande, a porta é grande, a entrada de barco é grande, é tudo grande. E aí, bicho, eu fiquei extremamente feliz, porque Agatha Christie é um conto que eu gosto muito, porque você não sabe o que vai acontecer. Pode ser de tudo um pouco, e ele nem sempre tem um final feliz. Esse tem? Eu não sei, eu vou contar daqui a pouquinho. Então, assim, pra mim, nessa grandeza, é um filme pra você degustar ele no cinema. Claro, você assistir em casa, com os amigos, essa coisa, você não vai perder tanta coisa.
Não, mas ele é um filme pra você estar no cinema, aquela coisa grande, escura, você tenso. E obrigado, IMAX, foi incrível estar aí, porque, cara, que lugar incrível, IMAX. Essa é a minha opiniãozinha. Evaldo, o que você achou? Cara, eu concordo totalmente contigo, por quê? Porque a forma como ele foi. Eu não sou especialista, eu sou apenas um apaixonado por cinema, mas não sou aquela pessoa que entende de marca de câmera, de tipo de lente que tem tantos milímetros. Não, mas eu percebo quando a filmagem ela busca se utilizar da grandeza de um cinema como o IMAX, por exemplo. Que você sente o impacto visual. E não é o impacto visual de uma mega produção hollywoodiana que quer vencer você no visual pelas explosões. Ele quer te levar para dentro do filme pela imersão da tensão que o filme necessita em alguns pontos. Então eu gostei muito de ver esse filme, principalmente nessa tela do IMAX, pela imersão, até vou fazer isso nas considerações depois, e tem um motivo daquela tela estar daquela forma, que te faz entrar dentro do filme. Então, o filme é sim um sucessor da Morte no Nilo, mas, como o Fred bem colocou, ele ao mesmo tempo que sucede, ele é independente. Você pode ver, entender perfeitamente o filme, sair satisfeito, feliz, que passou ali quase 2 horas da sua vida em um ótimo entretenimento. Mas, se você vê o Expresso no Oriente e a Morte no Nilo, vai te acrescentar, por quê? Porque é o mesmo personagem. É o mesmo, inclusive, diretor que interpreta o mesmo personagem. Então ele meio que casou com a obra da Agatha Christie e se tornou o Hercule Poirot. Eu não sei falar francês, gente. Parece que você tá pedindo aquela água Perrier, sabe? Água Perrier. Então a gente pega o Kenneth Branagh, ele meio que incorporou o Poirot ali já nos últimos filmes. Então dá para assistir sem ver os outros e vendo acrescenta, mas não é necessário, como o Fred bem colocou. E dentro de uma tela, como uma tela grande do IMAX, qualquer cinema, mas o IMAX tem esse diferencial. Pelo jeito que ele foi filmado, me prendeu a atenção durante quase 2 horas, que é praticamente a duração do filme. Então, super recomendo. Falei demais até, desculpa. Não, tá tranquilo, assim, foi super gostoso. Então, assim, vamos lá, só pra ir, antes pra parte de spoiler, quanto que você acha que esse filme vale aí de 0 a 10? Então, eu vou achar que eu sou um chato, mas não sou. 7,5 pra mim. Não, tá ótimo, 7,5 passou, irmão. Passou, tá bonito. eu penso isso também. Passei, passou, fiquei... Quem tirou 10 ou quem tirou 7, passou igual. Então, ó, pra mim eu já vou entrar... Pra tu, Fred? Cara, pra mim esse filmezinho vai estar com uma notinha aí, um 8,9, porque ele não é um terror, ele já vem como um suspense, como todo livro de Agatha Christie, mas, cara, esse quesinho a mais, esse suspiro de terror que ele tem, que a minha reação foi, eu juro, eu tava aqui, filha da puta! Foi isso. E aí eu dei um tapa na pessoa do meu lado, e a sorte que o Evaldo tava mais pro outro lado, que ele tava na minha direita, eu não bati nele. Mas foi essa a minha reação. Então, assim, foi um plus, né? Então, cara, foi um filme que está muito de parabéns. 8,9, fácilzinho pra mim, indicação total. Né? Então agora, ó, Fred, eu não quero spoiler, Evaldo, muito obrigado. Então, gente, ó, esse é o momento. Então, tá vendo aqui embaixo? Tá vendo aqui embaixo? Não, tá vendo, né? Que agora esse é o momento de sair. Esse aqui é o tempo que lá no começo do vídeo eu tava dizendo. Então, beijo no coração, deixa aquele likezinho, comenta se você vai ver esse filme, por quê, e o que você espera dele. Depois que você assistir, você volta, comenta pra gente se a sua opinião condiz com a nossa. Isso é muito importante pra nós, sério. Ajuda. E deixa o like. É uma teclada no botão, na sua tela de celular. Não vai te custar nada e ajuda muito a gente. Tá? E manda esse vídeo também pros amigos que querem ver ou que já viram pra ver se condiz com a gente. Deu tempo, né, Evaldo? Bora! Então vamos lá. Como funciona? Evaldo, como começa esse filme? Então, o que é interessante, como ele é um sucessor da Morte do Nilo, o protagonista, o Hercule Poirot, ele já detém uma fama como um grande investigador. Ele já é como se fosse quase um detetive aqui no Brasil, um investigador, seria lá. Ele se encontra recluso em Veneza e praticamente aposentado.
mesmo estando aposentado e recluso, ele é procurado por várias pessoas para que ajude a solucionar mistérios. E em todos os casos, ele nega. Ele literalmente se isolou. Ele falou, eu fiz a minha cota de participação em ajudar a sociedade a resolver mistérios. Só que uma amiga dele de longa data, Ariadne Olivier, ela é uma escritora famosa e ajudou o Prior a se tornar famoso nas suas investigações, procura ele, dizendo que existiria um caso inusitado envolvendo um assassinato e questões sobrenaturais, e que precisaria dele para desmistificar e desmascarar o que existiria de sobrenatural nesse caso. É basicamente assim, uma vidente, né, que tá ali, e aí assim, ela é a grande vidente, ela é a última pessoa que foi solta depois que a igreja colocou como a bruxaria sendo qual que é o nome? Não é uma prisão, um crime. E aí ela foi a última solta com essa premissa, que ela foi presa por ser uma bruxa. Então isso, explode, todo mundo sai em tabloides e um monte de coisa. E ela chega lá dizendo na casa dele que ela é incrível, que ela tá começando a acreditar. E aí ela fala que inclusive ela é a pessoa mais inteligente do mundo e ele é a segunda. E ela tava começando a cair na lábia dessa farsante, que ela queria disfarçar, e ele tinha que prestar atenção. Ele é convidado para ir para essa mansão, a mansão dos Raylouds. Ele é convidado para ir para lá para presenciar uma sessão espírita em contato com o espírito da filha da proprietária do local, que teria morrido por forças sobrenaturais. Então ele está ali para analisar essa sessão espírita realizada pela essa famosa médium, como o Fred bem colocou, e verificar se é real ou se é uma grande farsa. Se ela tá querendo só dinheiro. Lembrando que nesse dia que eles vão fazer essa mesa, não sei como funciona o nome, eles vão no dia do Halloween, que é considerado o dia do ano onde os espíritos estão mais fortes. Então, assim, cara, antes de começar a sessão espírita, tem uma festa pra criança, num lugar todo destruído, cheio de... Mano, que coisa do caralho que é... Mano... Velho, o Fred colocou uma coisa muito boa, que é justamente nesse dia que é realizada a sessão, a mesa, o encontro espírita ali. E por isso, talvez, o nome do filme, A Noite das Bruxas. Porque é então Halloween. Justifica, exatamente. E é bacana, porque é nesse momento dessa sessão, ou na verdade, logo após, acontecem umas situações em que ocorre um novo assassinato. E entramos naquela velha marcha do Hercule ter que investigar assassinatos, só que agora ungidos pelo elemento do sobrenatural. E entra, teoricamente, é um pouco de preguiça? Não sei, é muito do estilo da Agatha Christie, que aconteceu um assassinato, ele está no meio, ele sabe que ele não é o assassino, e tem que ser alguém que está ali. Então ele tranca tudo e fala, tem que ser um de vocês, eu vou pesquisar todos. Então, nessa sala, né, nesse ambiente, tem um médico com filho, tem uma governanta religiosa. Muito religiosa. Tem a proprietária, que a filha morreu por meios sobrenaturais. Verdade. O ex-marido da filha, que era a paixão dela, e aí ela, que era um charlatão também, queria só o dinheiro dela, e aí ele é convidado para essa mesa também. A vidente e os dois assistentes. Os dois assistentes, que ela era uma charlatã no começo ali, aparecendo. A jornalista que foi junto e o guarda-costas dele. E tinha o guarda-costas dele, que era o de confiança, não deixava ninguém encostar nele. Ele dava porrada na galera que chegava perto, porque ele né, era um segurança. Então, assim, um deles aconteceu a tramóia toda. E aí acontece o primeiro assassinato. Quem morre, Evaldo? A própria vidente. A vidente morre! A vidente morre! E ela não é uma charlatã. Ela não viu a morte dela! É aquela velha história. Poxa, se você é tão vidente, diz os números da cena pra você mesmo, pra ganhar. E ela, se é vidente, como é que ela não previu que ia morrer? E ela morre de um jeito, cara, que eu tive que fechar o olho. Ela é empalada. Ela cai do segundo ou do terceiro andar em cima de uma estátua que tem a mão assim, ó. E ela é empalada na estátua. Mano,
Ai, que agonia, só de lembrar disso, mano. Gente, uma coisa que é legal colocar, já que a gente pode fazer spoiler agora, é baseado, evidentemente, no livro do mesmo nome da Agatha Christie, mas o filme não é igual ao livro. Tem diferenças. Nossa, eu não sabia. Tem pequenas adaptações que foram colocadas pelo diretor que interpreta o próprio protagonista. Ele é o diretor. Interessante, né? Ele gosta mesmo. Então ele fez adaptações para deixar com ar de mais sobrenatural o filme. Ai, deu certo. Vou colocar para vocês uma situação, por exemplo, já que pode ter um spoiler rapidinho. A menina da dona da residência, a filha da Michelle Yeoh, que interpreta a Reynolds, o que acontece? Ela é morta sendo atirada da sacada no córrego, no canal que tem na frente da residência, por se tratar em Veneza. Ela é atirada lá, de cima. Morta, evidentemente, por questão do protagonismo. No livro, ela não morre dessa forma. No livro, ela é encontrada afogada numa bacia de maçãs, que eram as brincadeiras das crianças. É uma brincadeira do Halloween, inclusive, isso. Exatamente. Que a criança tem que pegar a maçã com a boca numa bacia gigante de água. Por que dessa situação? Porque o diretor / protagonista entendeu que ela sendo jogada lá de cima daria um ar ainda mais sobrenatural pra ela. E aí eu vou te dizer que deu. Fantasma voando. Porque, meu Deus do céu, cara, deu muito essa agonia. Que daí começa... Aí a polícia não investigou porque declarou que era suicídio. Mano, só que daí ela tem a marca da besta, não é da besta do 666. A bruxa é da bruxa que morava naquele castelo, que é um arranhão, assim, gigantesco, pegando na carne, que deixa tudo pra fora, nojento, assim. E, mano, se o objetivo dele era trancar cu, conseguiu trancar o meu. Ele tem a chave. E nisso que eu achei bacana, porque como tá mexendo, o diretor quis mexer mais com o psicológico, justamente para colocar ele mesmo, que é o próprio protagonista, em dúvidas. Nesse ponto, de verdade, é muito ego, né? Ele é o protagonista e diretor, roteirista. Altera o roteiro do livro, com base no livro. E o que é legal? Ele quis deixar aquela situação de que o próprio Hercule, ele tava na dúvida se era ou não era real, se ele estava enxergando espíritos e vultos ou não, se a racionalidade dele conseguia ou não entender as situações. E o que ele fez? Ele jogou as lentes no macro, dentro do cinema, mas com distorção, para mostrar como a mente do protagonista do Hercule não estava enxergando tudo. Então ele distorcia a imagem nas lentes para deixar a ideia de que o personagem, o protagonista, estava em confusão. E não conseguia ver. Cara, e que maravilhoso. Ficou muito legal, por isso que eu falei, ver num grande cinema vale a pena por causa disso, porque você sente aquele momento. Às vezes a câmera tá normal, às vezes ele jogava no macro e distorcia bordas pra mostrar o quanto o protagonista tava perdido, duvidando do que tava vendo. Morte 2. Morte 2, quem morre é o médico, dentro de uma sala fechada, e o único que está com a chave é o inspetor, é o detetive. E ele morre com uma facada nas costas. E, mano, nossa, que agonia que da hora que você descobre como que é. Dá uma vontade de chorar da porra. Eu chorei. É porque que mostra todo o enredo que existia por trás, né? Toda a maquinação. A gente já vai chegar no motivo, mas, cara, nossa, me pegou muito. Terceira morte. Uma morte forte. Terceira morte, quem que morre? A própria assassina. De um jeito, cara, cabuloso, que já é o final do filme. Uhum. E antes disso, eles fazem todo... ele começa a conversar com todo mundo tem álibi, todo mundo começa a ter um monte de coisa. E tem uma hora que a assassina, inclusive, quase mata ele. É verdade, bem no começo, porque confunde ele com a vidente, que é com quem ela queria matar desde o começo. Então, é interessante ver que mesmo ele tendo sofrido, o inspetor Prior, tendo quase sofrido o homicídio, quase tendo morrido, mesmo assim ele engoliu, levantou a cabeça, botou os pés no chão e falou assim, eu não morri, mas ela me confundiu. Então ele sacou na hora, isso que é legal. O espírito ou a pessoa que queria matar, não queria matá-lo. Então por isso que ele conseguiu seguir a investigação sossegado. Tá, agora a gente já vai pro spoilerzão final de quem matou, mas calma que esse ainda não é o mais importante, que tem um outro depois desse.
Quem é o assassino, Evaldo? Quem é o assassino, Evaldo? O bacana é que eles foram chamados ali para essa suposta sessão espírita, a conversar com o espírito da mãe, da menina que faleceu no local. O assassino é a própria mãe. Isso que é interessante. É a pessoa que convidou todo mundo para ir para o castelo, é a pessoa que organizou toda essa situação, fez toda a maquinação. Na verdade, ela é a própria assassina. Ela estava fazendo aquilo para tentar cobertar o crime que ela tinha cometido previamente contra a filha. E ela acaba matando a vidente porque ela está sendo extorquida, que alguém sabe naquela sala que ela era realmente a assassina. Porque a vidente começa a fazer perguntas para o espírito e Sim. as respostas caem exatamente pra mãe, com todas as letras, assim, só que não mostra que é pra mãe. Fica bem abrangente. E aí ela fala, puta, é a vidente que tá me extorquindo. E aí ela mata a vidente. Só que nisso, ele descobre que a vidente era uma charlatã. E com isso, a hora que ela se mata, ele descobre que, na verdade, é tudo um complô. É interessante porque a Agatha Christie trabalha nos livros dela. Os assassinatos nunca são simplesmente motivados a um ódio ou, sei lá, uma questão passional. Tem sempre diversos elementos girando em cima do assassinato, antes e depois. Ah, morreu. Mas qual a consequência? Vai ter extorsão, pessoas extorquindo, pessoas mentindo, pessoas apaixonadas, pessoas enganando. Ela sempre trabalha com diversos elementos ao mesmo tempo. E a gente vai descobrindo isso durante o filme. E uma coisa que eu gosto muito da Agatha Christie, que pelo menos os livros que eu conheço dela, que não são muitos, desculpa, eu sei o erro meu, sim, a grande maioria nunca é um assassino. Geralmente o assassino trabalha com mais pessoas. A Agatha tem um jeito de escrever com o Poirot e às vezes com a Miss Marple, nas obras dela, que eles colocam essa capacidade do investigador, do protagonista, e por meio da lógica e da racionalidade deduzir ou chegar em quem são os assassinos, né? E no filme eu achei bacana, que por que vale a pena também assistir no cinema, é porque o diretor optou por dar ênfase no elemento sobrenatural, coisa que a Agatha não faz normalmente. Que não é realmente a dela. Então, mas nesse filme é realmente um assassino. Mas o motivo de tudo são 3 conspirando. Quem são os 3 conspiradores? Ah, não. Manda você, Fredão. Quem são? Vamos lá. Vamos lá. Os conspiradores são... E eu vou dar ordem de menos importância. A vidente, que é óbvio. A vidente estava em complô com o segurança dele, que era o policial que encontrou a menina quando ela se afogou. A primeira vez, a única vez, né? A primeira vez, pelo amor de Deus, Fred. E eles estavam em complô com quem? Com quem? Com a escritora. Porque ela ia escrever um livro da vidente e eles iam ganhar dinheiro a rodo e elas brigavam em cena pra dizer, tipo, ah, não, nós não somos um complô. E os 3 estavam com um complô. Sim, essa Ariadne é engraçado, porque é colocado ela como autora de 20 ou 23 livros. Veja, até colocam se ela não seria uma projeção da própria Agatha Christie em escrever livros e ter os últimos livros criticados. E os então ela queria best-sellers, né? Então ela queria um novo best-seller. E qual é o melhor best-seller do que colocar o mais famoso investigador do mundo em xeque, que era o desejo dela. Então, por isso ela estava em complô com todos os outros 3, para tentar quebrar a credibilidade do Poirot. Que era pegar alguma coisa espírita e falar que ela realmente era uma vidente de verdade. E que ele não conseguiria descobrir, né? Tipo assim, não existe solução. Daí a pessoa, tá aqui, ó, você é burro. Tipo, quebrar a credibilidade do cara para vender livro. Sendo que era supostamente uma amiga dele, de muitos anos. E foi maravilhoso, inclusive ele ficou famoso por causa dos livros dela, que ele contava, ela escrevia e realmente foram os best-sellers. E aí nisso entra a última reviravolta, que é uma delícia, que realmente a mãe estava sendo chantageada e ela perdeu todo o dinheiro, que ela era muito rica, ela era uma cantora muito famosa, e aí ela simplesmente perdeu todo o dinheiro porque ela foi chantageada. Quem que estava chantageando ela?
Então era o próprio médico que cuidava da filha, que também era apaixonado por ela. Interessante, mas não era o médico em si que estava chantageando. O médico foi utilizado como meio de chantagem. De que forma? Ah, isso é muito legal. Conta aí, Fredão. Era o filho da vítima, do filho do médico, filho da vítima. Mas a idade do filho, fala Ele filho, tem, pensa que ele tem, é uma criança. É o Young Sheldon, por assim dizer. Porque ele o tempo todo tá lendo, moleque muito inteligente, fora da casinha, e numa tranquilidade também dos espíritos, que ele conversava com os espíritos. E a casa, inclusive, um detalhe que eu esqueci de falar, no tempo 200 anos, eu não lembro quanto tempo eles falam antes, que já passou em 1960, né, o filme, ou 47. Filme do final, depois da Segunda Guerra, deve ser 60, 60 alguma coisa. É. Aquele local, antigamente, era um orfanato. E, com a guerra, com tudo acontecendo, as crianças foram deixadas lá para morrer de fome. E eles encontram por onde realmente acontece isso. Tipo, eles mostram vários ossos de crianças que foram largados lá. Então, putz, isso foi muito pesado. E ele conversava com os espíritos e ele lia tanto. O moleque era tão gênio que, lendo o diário do pai, ele falou, a mãe estava envenenando a filha. E no dia que a governanta foi cuidar da filha, não sabia que a filha estava sendo envenenada. Eu vou dizer por onde? Como assim? Aonde que estava o veneno? Não, é legal, conta, né? Então tá. O veneno estava no mel. E aí a governanta faz um chá muito doce para ela, ou seja, com muita droga, e ela toma. É tão forte que o coração dela para e ela morre. A mãe, sem saber o que aconteceu, porque que ela faz a marca das bestas nas costas da filha, já morta, e joga ela da sacada para cair no córrego. E depois pula para tentar salvar a filha, que tinha acabado de se matar e estava afogada. Então, assim, o moleque, lendo o diário do pai, descobriu que a menina não tinha sido afogada e começa a chantagear a mãe. Porque o médico era extremamente apaixonado pela mãe. É interessante, assim, contando, parece que o enredo é muita coisa, mas eles conseguem em 1h40, 45 aproximadamente, ir trabalhando os elementos, porque fica tudo no mesmo espaço, fica tudo restrito, cenografia, etc., ao castelo. Tudo. Em locações externas, etc. Então, como fica naquela situação, até tava estudando um pouquinho a situação, eles colocam como se fossem filmagens de cenas de palco. Uhum. Como se fosse olhando só para um palco, o telespectador. Então, eles conseguem trabalhar as personalidades e todas as reviravoltas e faz com que nossa cabeça dê um nó constantemente até chegar ao final do filme e descobrir tudo isso. Então, um dos demôniozinhos, digamos assim, realmente era a criança que estava chantageando também. Que levou a família à falência. Levou a família à falência. Ele nem tinha intenção de pedir tanto dinheiro, mas o pai dele estava arrebentado em doenças, um monte de coisa. E a mãe envenenava a filha porque ela tinha ciúmes. Que a filha cresceu, estava para se casar e ia voar com as próprias pernas. Ela estudou o veneno e dava em doses pequenas, que a filha só parecesse doente e muito louca e precisasse dela o tempo todo para cuidar dela. Então, assim, cara, é total Agatha Christie. A governanta no final pega o menino adota o menino pra criar, e ajuda os dois ajudantes da vidente, que o objetivo deles era ir para América, pro Mississippi. E, né, eu lembro disso porque é um condomínio aqui que eu conheço. Então, foi um momento que eu falei, olha eles. Então, assim, putz, é um filme delicinha de se ver. E tudo isso que a gente contou passa muito rápido, porque a gente explicando passo a passo é tudo ao mesmo tempo em 2, 3 minutos. A explicação, então, é muito gostoso. Ele não é maçante. E é um filme que, assim, pra mim, tá de parabéns.
Pra mim também, tá? Por isso que eu gostei bastante do filme. E o final do filme é o quê, Fred? Qual que é o grande final? O que que acontece com o Hercule? Ele volta a pegar os casos, a ajudar as pessoas e realmente parece que o coração dele tá em paz de volta a tentar ajudar os outros. A impressão que eu tive é justamente que é essa. A Agatha Christie, barra no livro, barra no filme, mostrar que o Hercule, na verdade, estava no meio do caminho. Ele não estava aposentado. Ele ainda tinha coisas para fazer pela sociedade, crimes a desvendar. Então é um Hercule que, para mim, ele estaria na metade da jornada e não no fim dela. E o filme veio para resgatá-lo. E foi muito legal, assim. Então... Não sei se o ator vai continuar, porque já é o terceiro filme, né? Você vê que ele deu diferença de 1 ano de um pro outro, né? 1 ano, cara. Aí que ele se empolga. Eu queria, porque primeiro que a Agatha Christie... Desculpa, eu não consigo ler a Agatha Christie, que eu acho muito pesado. Mas o filme, ele passa mais rápido, então o sofrimento é menor, por assim dizer. Então eu gosto muito. Pra mim tá de parabéns e eu queria muito ver ele como ator continuar, porque ele é incrível. É uma delícia tanto ver a direção dele quanto ele atuando. Pois é, eu tô bastante empolgado, claro. Dá um pouco de medo, porque é um fim de uma, digamos assim, trilogia. São 3 que ele fez em pouquíssimo tempo. Mas dá pra ver o carinho que ele tem pelas obras, né? Até pelo fato dele querer interpretar, querer dirigir, querer modificar um pouco o livro para poder adaptar para as telas. Então, e é bom mostrar que essa grande autora, que é a Agatha Christie, falam-se tanto no Conan Doyle, que é o pai do Sherlock Holmes, né? Tão famoso detetive Sherlock, Arthur Conan Doyle como escritor, e muitas vezes esquece a grande escritora que é a Agatha Christie. Então, tomara que ele consiga também fazer outros filmes para levar o nome dessa escritora. Concordo plenamente. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Vou agradecer. Muito obrigado. Sem você isso não seria possível. Isso aqui é o cartaz, gente. Eu tô com medo dela me olhando. Você viu que ela tá de olho em mim aqui, né? Ó. E, cara, Evaldo, muito obrigado por mais uma ediçãozinha nossa aqui. Recados ao Pod, principalmente? Adão, agradeço você novamente por estar aqui no Queimando Filme. Agradeço muito a galera do Pod, do aplicativo Pod, pelo convite, pelas oportunidades que a gente está tendo nessas pré-estreias. E com certeza, gente, muitos outros filmes virão, muitas outras novidades virão, porque estar com o Fred, estar no Queimando Filme, estar com vocês, pelo menos para mim, é uma gigantesca e enorme e monstruosa alegria. Beijo no coração, gente. Até o próximo filme. Muito obrigado e tchau, tchau.